Glórias a Deus. É para Jesus, como diz, né? Meus queridos e amados irmãos, nós vamos abrir novamente a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Eu confesso aos meus amados irmãos que eu orei muito para ministrar hoje aqui para meus amados irmãos, porque é um tema muito complexo, mas nós vamos, na sabedoria do Senhor, hoje meditar um pouco sobre esse tema. Diz assim a palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém, queridos? Então, irmãos, esse tema, irmãos, ele tem muitas correntes teológicas, e há muitos pensamentos com relação a esse tema do arrebatamento. E aqui, irmãos, a minha questão, eu falei até com o presbítero Ednardo e alguns irmãos, a minha questão aqui, irmãos, é tentar passar para a igreja o que verdadeiramente é o arrebatamento da igreja, mas eu não vou poder me aprofundar em todas as correntes, porque senão só uma hora não daria, irmãos. Cada uma das correntes levaria uma hora, né? Mas eu vou tentar também passar porque quando a gente prega, irmãos, um pastor quando prega, ele tem que pensar na igreja toda. Tem irmãos que já têm um entendimento mais amplo, porque já leram muito sobre isso, já vai só clarear a mente, ou vai... Tem outros que, por mais que estejam na igreja há muito tempo, talvez nunca ouviram detalhadamente como se vai ocorrer esse processo e tenha mais dificuldade de compreender todas as coisas. Então a gente tem que procurar, irmãos, nem ser muito superficial e nem também procurar ir muito profundo para que as pessoas não possam compreender. Minha questão aqui não é mostrar conhecimento, minha questão aqui é tentar levar a igreja a compreender o que vai ocorrer verdadeiramente. E esse é um tema bem complexo, irmãos, porque tem coisas que a Bíblia não são muito explícitas, e é por isso que nascem muitas correntes, porque um interpreta de uma maneira, outra de outra, às vezes encontra um versículo que dá ali respaldo daquela linha de raciocínio, ali encontra outro versículo que dá respaldo daquela outra linha de raciocínio, e aí, irmãos, nós vamos ver aqui esta noite sobre o arrebatamento da igreja. Uma outra questão também, para vocês verem como é complexo, para que a gente pudesse ter um entendimento completo do arrebatamento, a gente tinha que estudar as 70 semanas de Daniel, que é profetizado lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel, capítulo 9, capítulo 12, especificamente, e nos aprofundar, porque uma coisa complementa a outra, os irmãos estão compreendendo? Mas só que nós não temos o tempo suficiente. Eu vou aqui passar algumas coisas superficialmente, senão a gente pode depois fazer um seminário só com relação ao arrebatamento, né? Mas como a gente está estudando a escatologia de uma maneira geral, e a gente vai estar falando de todos os pontos, e só temos mais 2 quinta-feiras, a gente tem que restringir um pouco algumas coisas, tá bom? Irmãos, quando se fala sobre a tribulação que vai vir no mundo, quantos já ouviram falar da grande tribulação? Vai haver uma grande tribulação que vai vir durante o governo do anticristo, olha aí, e vai ser aqui na terra, irmãos. E quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente pensa também no arrebatamento, porque uma coisa está ligada à outra. Uma coisa está ligada à outra. E aí, irmãos, a palavra arrebatamento,
ela deriva de uma palavra, irmãos, do latim, que quer dizer rápidos. Rápidos quer dizer uma coisa que é tomada rapidamente e com força. E com força. É o que vai acontecer com os crentes. Eles vão ser tomados rapidamente e com força. Amém? Então, arrebatamento vem da palavra que quer dizer rápidos em latim. Instantes antes do arrebatamento, instantes antes, ao descer Cristo do céu para vir buscar a sua igreja, ocorrerá, irmãos, aquilo que ele diz no versículo 16, né? 16. Antes vai acontecer isso. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados, irmãos. Todos aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados antes de Cristo, né? Quando Cristo estiver descendo para vir buscar a sua igreja. Isso vai ser uma coisa muito rápida. Os mortos vão ser ressuscitados, e os que estão vivos, que também confessaram a Jesus, eles vão subir juntos, irmãos, os que estão vivos com os corpos transformados. Como é que isso vai acontecer, pastor? Eu não sei. Isso quem sabe é Deus. Eu só sei uma coisa, que Ele é poderoso para fazer o que Ele deseja e almeja, né? Porque Ele mesmo já se mostrou do jeito que vai ser lá no monte da transfiguração, quando Ele se apresenta aos discípulos ali, Ele transfigurado, e eu creio que será assim conosco também. Então, quando os mortos ressuscitarem, eles ressuscitam primeiro. Ao ressuscitarem, transformados já, nós que estamos vivos vamos ser transformados e vamos ser arrebatados para se encontrar com o Senhor no céu, nas nuvens, como diz o texto aí no versículo 17, né? Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com aqueles que foram ressuscitados, e vamos nos encontrar com Ele aonde, irmãos? Nas nuvens, amém? Nos ares. É isso o arrebatamento, irmãos. A palavra de Deus diz, irmãos, lá em 1 Coríntios 15, 51, e depois os 53, o que vai acontecer conosco, os que estiverem vivos, é isso aí que Paulo fala, é a transformação dos corpos. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, ou seja, morreremos. Os irmãos viram isso na primeira aula, mas todos seremos o que, irmãos? Transformados. Vai lá para o 15, meu filho. 53, né? Porque convém que isto que é corruptível, nosso corpo, ele vai se revestir de quê, irmãos? Da incorruptibilidade. E que isto que é mortal vai se revestir de quê? Da imortalidade, irmãos. Quando, irmão, Jesus quis voltar, aqueles que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que estavam mortos vão ressuscitar, nós vamos ser transformados, e nós vamos receber os nossos corpos novos, irmãos. Esses corpos, irmãos, vão ser incorruptíveis. Não vai ter mais doença, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte. Amém? Então é isso que vai acontecer ali, irmãos. É isso que vai acontecer. Então nós vamos ser levados juntamente. Então aí nós estaremos unidos para com Cristo lá nos céus. Eu vou começar a puxar aqui para aquilo que nós cremos. A grande parte da igreja crê dessa. Vou passar aqui rapidamente para a gente. A grande parte da igreja, ela crê nisso. Quem crê diferente, irmãos, são os reformados, né? São nossos irmãos presbiterianos, uma grande parte. Eles entendem diferente. Mas nós cremos da seguinte maneira: nós cremos que ao subirmos aos céus, encontrarmos com Jesus, o que é que vai acontecer, irmãos?
aí nós vamos seguir Jesus para quê? Para as bodas do Cordeiro, onde terá lá um momento das bodas, né? Uma ceia com o Senhor. Nesse momento nós estivermos no céu, esse período, irmãos, aí é que eu digo, vão ser de 7 anos. Por que o pastor sabe? Aí nós vamos para as 70 semanas de Daniel, irmãos. Porque segundo Daniel, ele profetizou, né, ele falou que cada semana profetizada por Daniel, irmãos, equivale a 1 ano. Então, 70 semanas são 70 anos. Perdão, irmãos. Cada semana equivale a um dia. Estou confundindo as bolas. Cada semana, irmãos, equivale a 7 anos. Amém? Cada dia da semana é um ano. Cada semana equivale a 7 anos. Tanto é que ele profetiza, irmãos, que no primeiro período lá vão ser 7 vezes 70, dá 490 anos. Amém? Nós estamos vivendo agora, resumindo, irmãos, na 60ª, né? 9ª semana. Faltando uma semana para... Quando começar o arrebatamento, vai ficar faltando uma semana para que Jesus venha fazer o julgamento final. Então essa semana que vai faltar são 7 anos. Ao final desses 7 anos, Jesus vai voltar. Mas durante esses 7 anos, vai haver aqui na terra, irmãos, a grande tribulação. Nós cremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas nós vamos já falar nas outras correntes. Então, ao final desses 7 anos, dessa semana escatológica, Jesus vai voltar com a sua igreja, com os santos. E aí, irmãos, ele vai vencer o anticristo, ele vai defender Israel, porque as nações do mundo vão se levantar contra Israel. Ele vai vencer o anticristo, e aí vai implantar o reino milenar, que é outra questão, irmãos. Porque aí é outras correntes, e eu não quero, como falei, não quero confundir a cabeça dos meus irmãos. Porque alguns creem que o milênio vai ser aqui na terra, outros creem que o milênio é espiritual, e aí depois a gente vai estudar sobre isso. Mas deixa eu fazer só esse parênteses aqui, tá bom, irmãos? Então, irmãos, há 3 correntes específicas, né, que falam sobre o arrebatamento da igreja. Há 3 linhas de pensamento que eu quero falar para os irmãos aqui hoje. Tem muitos outros, né? Tem muitos outros. Mas eu não vou me estender muito, eu vou pegar as principais para passar aqui para os meus irmãos aqui esta noite, tá bom? Quais são essas 3 linhas de pensamento, irmãos? A linha que eu creio, que é pré-tribulacionista. Diga comigo, pré-tribulacionista. Quer dizer o que, irmãos? Que é antes da tribulação. Amém? Há uma outra corrente, irmãos, que crê da seguinte maneira, que é conhecido como medo-tribulacionista ou mid-tribulacionista, que é aquela corrente que crê que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. E há os pós-tribulacionistas, que é depois da tribulação, no finalzinho da tribulação é que vão ser arrebatados. Né? A igreja vai ser arrebatada. Então nós vamos ver aqui, irmãos, vamos ver alguns versículos esta noite. Como eu falei, eu não quero que os irmãos, mas eu quero que os irmãos tenham uma noção geral, tá certo? Eu particularmente já falei qual é o meu posicionamento. Nós somos, né, pré-tribulacionista. Não vamos passar pela grande tribulação, e eu vou explicar por que agora, tá bom? Em primeiro lugar, irmãos, há uma doutrina chamada, desde a igreja primitiva, o presbítero Ednardo estava até conversando, a gente estava conversando sobre a doutrina da iminência. O que é a doutrina da iminência, irmãos? É que desde o começo lá, nós vimos até anteriormente, que os cristãos esperam a vinda de Jesus.
Eles se preparam para a vinda de Jesus. Ele não sabe quando é que vai ser a vinda de Jesus. E essa doutrina é conhecida como a doutrina da iminência, porque vai ser algo assim que Jesus vai ser iminente a qualquer momento. Então os cristãos estão sempre esperando Jesus voltar. Amém ou não amém, irmãos? Então, irmãos, se Jesus viesse no meio da tribulação, não era surpresa. Que aí as pessoas diziam, não, eu já estou me preparando, entramos na tribulação, então ele vai vir. Ou no final da tribulação não seria surpresa. Que seria surpresa a vinda de Jesus vindo inesperadamente. Tá bom? Veja aí Lucas, capítulo 12, versículos 35 e 36. Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo o possa abrir-lhe. Ou seja, esteja preparado, porque ninguém sabe quando é que Jesus vai voltar. É a iminência da volta de Cristo. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo aí? Tem a parábola das virgens que não estavam esperando. Aí Jesus chega de surpresa, pega as prudentes e as outras ficam, porque não estavam esperando. Então, a vinda de Jesus é iminente. Se a gente for crer que Jesus vai voltar só depois da tribulação, irmãos, então não é uma vinda iminente. Não vai ser. Porque aí os cristãos que estiverem na tribulação, os cristãos, depois nós vamos chegar lá, né? Aqueles que estiverem na tribulação vão se lembrar, não, ele só vai vir no final, então. Irmãos, estão compreendendo até aí, irmãos? Para esse grupo, irmãos, de pré-tribulacionista, que crê que Jesus vai voltar, o arrebatamento vai se dar antes da tribulação, irmãos, né? A gente crê o seguinte, irmãos, como é que se dará isso? O anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele vai se manifestar. E o que vai acontecer? Ele vai fazer a paz com as três maiores religiões, com os judeus, vai levar a paz para os judeus, com os islâmicos e os cristãos. Ele vai se apresentar, ele vai ser alguém assim que vai atrair a todos, e ele vai conseguir fazer essa paz, essa falsa paz, né? Essa falsa paz. E é nesse momento que o anticristo ele vai se mostrar aquela pessoa de paz. Vai ser nesse momento que a igreja vai ser tomada, na manifestação do anticristo. Logicamente nós já estamos vivendo, irmãos, aí o espírito do anticristo, né? Mas ele ainda vai chegar e vai trazer essa falsa paz, irmãos. Ele vai se tornar o homem mais popular do planeta. Todo mundo vai admirar ele. Mas acontece o seguinte, irmãos, quando se der 3 anos e meio, a metade dos 7 anos, ele vai se revelar quem ele é. E aí, irmãos, o negócio vai pegar. Porque ele vai se mostrar quem ele é. E aí vai ter aquelas grandes perseguições mesmo, que a gente já conhece. Amém, irmãos? Todos aqueles que entregarem as suas vidas para Jesus, aí subirão aos céus, de uma hora para outra, como diz a palavra do Senhor, num piscar de olhos. E aí haverá aquela questão que a gente sempre fala, né? É um carro ficando desgovernado, um avião, o piloto some, e as pessoas na terra vão ter aquele pânico, saber o que houve, vai ter, né? Aquele rebuliço todo, e esse anticristo vai tentar ali, né, levar paz às nações, às pessoas.
Por que nós cremos nisso, irmãos? Vamos lá. Por que nós cremos que o arrebatamento se dará antes da tribulação? Para começar, irmãos, depois nós vamos ver até a questão de nós fazermos um estudo do Apocalipse mais aprofundado. No livro de Apocalipse, irmãos, 22 capítulos de Apocalipse, o primeiro capítulo, o segundo e o terceiro, irmãos, eles falam da igreja. Eles falam da igreja. Eles falam sobre as igrejas de Éfeso, de Laodiceia, de Filadélfia. Ele fala da igreja. Ele fala a revelação de Jesus ali no capítulo 1, se revelando aos anjos que estão sobre a frente das igrejas. E aí, irmãos, até o capítulo 3 ele fala da igreja. Quando chega no capítulo 4, irmãos, até o capítulo 19, não se fala mais de igreja. Ele fala aí sim da tribulação. A partir do capítulo 6, mais especificamente, ele começa a falar da tribulação, de tudo que vai ocorrer. E aí, irmãos, aí é o primeiro indicativo. Se ele não fala da igreja do capítulo 4 até o capítulo 19, irmãos, que é o período da tribulação, é porque a igreja não vai estar aqui na tribulação. É a primeira questão que nós devemos entender. E do capítulo, irmãos, né? Do capítulo 4 ao 19, a igreja não é citada. Mas do capítulo 1 ao capítulo 3, a igreja é citada 19 vezes. Ou seja, antes de ocorrer a tribulação, no livro de Apocalipse. Além disso, meus queridos e amados irmãos, quando Jesus faz a promessa à igreja da Filadélfia, lá no capítulo 3 de Apocalipse, 3:10, ele diz o seguinte, ó. É para a igreja de Filadélfia, mas serve para toda a igreja. Como guardaste a palavra de minha paciência, também eu te guardarei do que, irmãos? De quê? Que há de vir sobre todo mundo para tentar os habitantes da terra. Tentação ou ira. Então, o que é que o Senhor está dizendo? Ele vai guardar a igreja nesse momento que virá sobre o mundo. Vai guardar a igreja. Amém, irmãos? Ele diz: te guardarei da hora. Não é na hora não, irmão, é da hora da tentação. Não é na hora não, da tribulação não. É da hora, ou seja, antes. O apóstolo Paulo também, nos seus ensinamentos, irmãos, sobre o grande dia do arrebatamento, ele também fala sobre antes da tribulação, desse arrebatamento antes da tribulação, né? Aí na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, ele diz o seguinte, olha. É importante você guardar esses versículos, ó. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que o que, irmãos? O que, irmãos? Vai nos livrar da ira futura ou nós vamos estar na ira futura? Amém? Isso quer dizer que nós vamos ser livres dessa ira que vai ser derramada da grande tribulação. Aí o outro versículo que o apóstolo Paulo diz, irmãos, está lá em 1 Tessalonicenses também, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para quê, irmãos? Para a ira, mas para a aquisição de salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos parecem que não estão compreendendo, não. Estou notando os irmãos meio assim. Eu estou tentando ser bem objetivo, irmãos, porque realmente é um estudo que precisa. Aí eu estou sendo bem superficial aqui para que a gente possa compreender. Tá ok, irmãos? Nessas duas ocasiões aí, irmãos, o apóstolo cita que Jesus nos livrará da ira futura. Amém? Que há de vir, né?
O apóstolo Pedro, irmãos, ele também nos mostrou que Deus livra o seu povo nesses períodos de julgamento, assim como ele livrou Noé e como livrou Ló. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5 ao 9. Mostra que Deus livra. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, no momento da justiça de Deus, pregoeiro da justiça com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou quem, irmão? O justo Ló, enfadando da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então, queridos e amados irmãos, a gente pode ver também que o Senhor livrou aqueles que eram justos da ira do momento de juízo. O Senhor livrou. A gente pode ver também, irmãos, mas eu vou correr um pouco mais, pode ver, depois se der tempo a gente vai ver. Romanos capítulo 1, versículo 18, Romanos 2:5, Romanos 5:9, Isaías 26:20. Todos os versículos falando que Deus guarda o seu povo da ira que virá sobre o mundo, ou seja, da grande tribulação, ou seja, irmão, de tudo que vai vir sobre esta terra. Viu? Agora, uma coisa interessante da gente ver dos pré-tribulacionistas é que eles creem, irmãos, que o povo de Israel, irmãos, não é o mesmo povo de Deus, né, da igreja. Deus vai permitir justamente Israel passar pela grande tribulação, porque aí Deus vai ter, nesse momento, um particular com Israel, e toda a sua rebeldia, porque nunca reconheceu o Messias, e eles vão passar pela tribulação, justamente por isso, né? Porque Deus vai tratar com eles. Por que nós cremos, irmãos, que vai ser Jesus vai tirar a igreja, depois a igreja volta com Jesus para o juízo final? Zacarias, capítulo 14, versículo 3 ao 5. Acelerar um pouquinho aqui, para a gente... E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Isso aqui ele está falando do Armagedon, quando Jesus vier com o juízo final. Como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés. Agora Jesus está onde, irmãos? Na terra. Os pés de Jesus vai estar sobre Jerusalém, sobre o Monte das Oliveiras, que estará de frente de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Aqui, irmãos, se os santos vão vir com o Senhor, e Jesus vai tocar na terra, os pés dele lá no Monte das Oliveiras, é porque a igreja está vindo agora com Jesus. Essa é a vinda que Jesus vai vir para o juízo final. Amém? Mas a igreja, quando for arrebatada, vai se encontrar com Jesus nos ares. Agora, quando ele vier para o juízo final, aí vai vir com os santos e vai tocar na terra. Agora vamos ver os irmãos que creem que Jesus vai arrebatar a igreja no meio da grande tribulação. Os meso-tribulacionistas, né? Meso-tribulacionista. O principal argumento deles, irmãos, é que a igreja precisa ser provada. Não, a igreja tem que passar pela tribulação para ser provada. Tem que passar. Como é que vai dizer que é crente mesmo, não é? Como é que vai dizer que é fiel mesmo, se não passa pela adversidade? Então tem que passar pela tribulação, né? Problema, irmãos, nós não encontramos base bíblica para isso. Não tem nenhum
versículo que diz que a igreja vai passar pela tribulação para ser provada. Aí não tem, irmãos, né? Irmãos, eles se baseiam em duas passagens bíblicas. A primeira está em Mateus 24, lá no versículo 12 ao 17, que diz o seguinte. E aí, irmãos, é por isso que eu falo, é muito para a gente resumir, porque o capítulo de 24 de Mateus, irmãos, a gente tem que estudar ele também, irmãos. Não é a mesma coisa da 70 semana de Daniel, para a gente compreender toda essa questão do arrebatamento. Porque esse capítulo 24, irmãos, ele fala, Jesus ali está falando, do que vai acontecer com o povo de Israel, quando Tito, no ano 70, invade e destrói Jerusalém, e o templo queima, e os judeus são levados como escravos, uma parte, diz que mais de 1 milhão de judeus foi morto. Foi uma grande tribulação ali também. E Jesus também, nesse mesmo capítulo, ele fala da sua vinda. Então, há duas questões ali. E a gente tem que saber selecionar. Quando ele está falando de Jerusalém para os judeus, está falando dos judeus, e quando ele está falando da sua vinda. Porque Jesus está lá, irmãos, nesse capítulo, dizendo assim, olha, está vendo esse templo aí? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Aí eles vão para o Monte das Oliveiras e os discípulos começam a perguntar a ele, mas quando é que vai se dar isso? E quais são os sinais da tua vinda? Os discípulos estão interrogando Jesus. Aí Jesus, numa resposta só, fala sobre o que vai acontecer ali com o tempo e o que vai acontecer com a sua vinda. E a gente tem que estudar esse capítulo 24 com relação a isso. Ele diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Quando, pois, vides que a dominação da desolação de que falou o profeta Daniel, aqui as pessoas creem que essa abominação da desolação é a destruição do templo. Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Amém? Então, irmãos, esse versículo, dependendo da linha de interpretação, está falando com relação à questão do templo, né, da destruição do templo que houve no ano 70, o templo do judeu foi destruído, irmãos, tocado fogo. Quando Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra, porque até o alicerce, irmão, eles cavaram depois, porque o ouro que tinha no templo derreteu e entrou nos alicerces. Até os alicerces cavaram para tirar o ouro depois. Por isso que não ficou pedra sobre pedra. No ano 70, o comandante lá, o Tito, né, general, invadiu Jerusalém e teve essa destruição. Mas vamos para o outro versículo, irmão. Apocalipse capítulo 11, versículo 12 e 13. Eles creem, irmãos, que a igreja vai ser tirada no meio da tribulação por causa desse versículo. A questão das duas testemunhas que vão estar pregando nas ruas de Jerusalém, mesmo no governo do anticristo. Esses dois profetas vão pregar durante 3 anos e meio, e aí vai acontecer o seguinte: e ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia, subi cá, e subiram do céu em uma nuvem, e os seus inimigos ouviram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glórias ao Deus dos céus. O que é que acontece? Esses dois profetas ali vão estar no período da tribulação, profetizando. Depois de 3 anos e meio, o anticristo vai matá-los. Eles vão ficar expostos em praça pública, como nós vimos na semana anterior, que todo mundo vai ver, né? E depois, irmãos, eles serão levados para o céu. Aí que eles dizem o seguinte: se aqueles dois profetas estavam pregando a palavra, é a igreja que estava ali, e a igreja foi arrebatada naquele momento. Mas ele está falando só dos dois profetas, não está falando da igreja, irmãos. Amém, irmãos?
E por último, irmãos, nós vamos ver com relação àqueles que creem que vai ser após a tribulação. Eles creem, irmãos, que os filhos de Deus têm que passar pela tribulação, irmãos. Eles creem da mesma maneira, irmãos, que eles têm que enfrentar os 7 anos de tribulação, né? Passar pela tribulação, a igreja do Senhor, porque, irmãos, eles entendem que Deus vai fortalecer eles para eles enfrentarem aqueles momentos difíceis. E eles também perguntam o seguinte: se os crentes da igreja primitiva, irmãos, que eram mais fiéis, que eram mais, tinham mais temor a Deus, se eles passaram por grandes provações, por que nós aqui não vamos passar? Por que a igreja do nosso tempo não vai passar tribulação? Nós somos mais merecidos, somos mais queridos? E para isso a gente tem uma resposta, irmãos. Porque, irmãos, desde o começo da igreja, desde lá em Estevão, a perseguição, tivemos umas 10 perseguições grandes, inclusive pelos imperadores, Nero, Domiciano, ao povo de Deus, foi tribulação grande, foi ou não foi? Foi, irmãos. Mas todas essas tribulações que a igreja passou, irmãos, os agentes que promoveram essas tribulações eram agentes humanos, eram ou agentes políticos, ou imperadores, ou religiosos mesmo, mas eram agentes humanos. Na grande tribulação é o contrário, irmãos, é a ira de Deus, irmãos. Aí é diferente. Aí é diferente. Na tribulação vai ser a ira de Deus, não é a perseguição de agente humano. Assim como nós vimos que ele tirou Noé, tirou Ló. Amém, irmãos? Então, é diferente, irmãos, de passar a tribulação por perseguição humana, do que passar quando o Senhor estiver derramando a sua ira. A gente tem que se lembrar, irmãos, que na tribulação, irmãos, é que vai ocorrer o quê? O derramamento das 7 taças da ira de Deus. Amém? É lá que vai acontecer aquelas 21 pragas, irmãos, das trombetas, dos cálices. Vai ser na grande tribulação. Vai ser um sofrimento jamais visto nessa terra, irmãos. As pessoas vão procurar morrer e não vão poder morrer, irmãos. Só vai escapar quem tiver a marca. Quem não tiver a marca e não adorar o anticristo, esse vai ser perseguição. Também a igreja pós-tribulacionista, ela crê que o evento vai ser um só. Cristo, a igreja sobe, Cristo nas nuvens, Cristo recebe a igreja nas nuvens e já volta para dar o juízo. Eles creem que os crentes passam pela tribulação, no final da tribulação Jesus volta, os crentes sobem, volta com Jesus, e Jesus aí vai dar juízo para o anticristo, e vai, os ímpios. Eles creem diferente de nós, né? Aí eles creem dessa maneira, irmãos. Eles creem também o seguinte, Apocalipse 13, versículo 9 e 10, é um versículo que eles têm como referência, que a igreja vai passar pela grande tribulação, é esse: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então ele está falando, irmãos, que muitos dos santos, se está falando dos santos na grande tribulação, é porque os santos vão estar, a igreja vai estar aqui. Mas é uma outra questão que nós vamos ver daqui a pouco, irmãos. Porque durante a tribulação, pessoas vão se converter. Durante a tribulação, pessoas vão se reconciliar, que ficaram. Durante a tribulação, irmão, vai haver conversões. Nós vamos já ver sobre isso aí. E o que eles estão falando aí é dos mártires da tribulação, são justamente esses que vão morrer, não vão se recusar a receber a marca do anticristo e vão morrer porque verdadeiramente
creram no sangue do Cordeiro. Nós vamos já ver sobre isso. E esses aí vão ser os mártires da grande tribulação. Viu? Mas não é a igreja do Senhor. Nós vamos já ver sobre isso. Já deixar você curioso. Como é que vai se converter na grande tribulação? O Espírito Santo de Deus vai estar aqui na terra? O que é que você acha? Então, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem pensa ao contrário, eu respeito. Mas é o seguinte, aqui não envolve salvação, mas, queridos, nós vemos que subsídios com questão de versículo, nós temos muito mais na questão do pré-tribulacionismo, versículos que verdadeiramente falam, tanto no Antigo Testamento como no Novo. É mais robusto, né, essa questão. Vamos acelerar aqui, irmãos. Deixa eu ler 2 versículos para os irmãos, eu estou vendo que os irmãos estão com um pouquinho de sono. Abre aí, abençoado, Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e 17, para ver se os irmãos despertam. Tá certo? Irmão, os que vão ficar na grande tribulação, quem vai ficar na grande tribulação, levanta a mão. Estamos acordados, né, irmão? Isso aqui tinha crente aqui que queria ficar, viu? Vamos ver aqui quem vai ficar. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todos os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Olha aí, irmão, como vai ser um período. As pessoas vão procurar as cavernas para se esconder, irmão, nas rochas, porque vai ser um sofrimento tão grande. E dizia aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Nos esconde da ira do Cordeiro. Vão querer fugir. Quem ficar aqui na tribulação, irmãos, vai ser um momento de dor tão grande, de perseguição. Vai ser horrível. Também vê aí Marcos 13, 19. Quem ficar, irmãos, por isso te acorda, crente. Te acorda, crente. Porque naquele dia haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Vai ser um momento horrível, irmão. Irmãos, fora essas questões do pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionista, tem também, eu estava até conversando com o presbítero de Dardo, que ele também está estudando muito sobre isso. Tem o arrebatamento parcial, que é justamente, irmãos, o arrebatamento parcial, deixa eu falar rapidamente para os irmãos, é aquele que vai subir os crentes que estão verdadeiramente firmes com o Senhor espiritualmente. Os que tiverem fraquinho espiritualmente vão ficar, irmão. É isso que prega esse arrebatamento parcial, né? E também tem o pré-ira, né, presbítero Ednardo? Esse pré-ira, irmão, já é lá no finalzinho, já quando vai vir mesmo o derramamento das taças mesmo, é que Deus vai tirar a igreja, que a igreja vai passar. Mas aí é uma outra questão, eu não vou me deter não. Eu quero só que os irmãos fiquem com esses 3 pelo menos aí, do pré, do arrebatamento do meio e do pós. Mas o que nós cremos, irmão, é que a igreja não vai passar pelo arrebatamento, amém? E quem que vai ficar na grande tribulação, irmãos? Quem é que vai estar aqui nessa terra? Os judeus, amém? Os judeus vão estar aqui, os ímpios que negaram a Jesus, e também, irmãos, aqueles que se apostataram da fé. Os que apostataram da fé vão estar aqui também na grande tribulação. Aí vê Apocalipse
capítulo 7, versículo 14. Está aí, ó. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. São os que se converterem aqui e são os que estavam afastados e vão preferir morrer pelas mãos do anticristo que negar agora Jesus Cristo. Eles vão se voltar para Jesus, vão ver que tudo que foi pregado na palavra de Deus era verdade, e aí eles vão voltar para Jesus, vão preferir serem mortos do que negar Jesus. E aí são os mártires que vão estar vindo da grande tribulação. Tá certo? E o Espírito Santo de Deus vai estar aqui, irmãos. Como é que essas pessoas vão se converter? Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Mas aí o Espírito Santo, quando a igreja for tirada, vai ficar aqui o Espírito Santo? Em primeiro lugar, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é onipresente. Amém? Ele é onipresente. O que diz, irmãos, que na realidade que o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele vai estar aqui na terra, mas não mais habitando nas pessoas, como ele habita hoje na minha e na tua vida. Vai ser como no Antigo Testamento. Vai ser como no Antigo Testamento. Tá certo? Ele se faz presente, mas não habitando, não como morada, mas do Espírito Santo de Deus. E aí vai ter pregação da grande tribulação. Nós vimos as duas testemunhas vão estar pregando. Vai ter também, irmãos, como nós vimos, o capítulo 7 de Apocalipse fala das pessoas que converteram, que morreram por Cristo. Também Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, fala disso, nós já vimos, né? Então, irmãos, vai ter conversões assim mesmo durante a grande tribulação. Mas, irmãos, não é tão bom a gente, tendo esse conhecimento, a gente estar com as nossas vidas verdadeiramente em paz na presença do Senhor agora, não esperar passar pela grande tribulação para que a gente se renda totalmente a Jesus, irmãos? Amém? Então a gente tem que, irmãos, estar alerta, esperando a vinda de Jesus, porque isso pode ocorrer a qualquer momento. Amém, igreja? Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor esta noite, irmãos.